pessoal da 31B. Então, hoje em português nós vamos usar o livro didático nas páginas 38, 39 e 40. As páginas 35, 36 e 37 são opcionais, tá? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A página 35 tá falando sobre uma brincadeira, é só para vocês lerem a brincadeira e responderem essas perguntinhas que tem aqui, tá? E a página 37 e um pedacinho da 38 é uma brincadeira para vocês fazerem em casa. Então, se vocês tiverem, se o papai ou a mamãe tiverem tempo, ou um irmão, uma irmã, que vocês queiram brincar, vocês podem brincar, tá? Esse jogo tem as peças no material de apoio. Vocês podem ler ali as explicações do jogo e jogar, tá certo? Nossa atividade que vocês têm que enviar, ela começa aqui na página 38, que fala sobre a diferença de onça pintada e leopardo. Então, diz assim, ó. O leopardo e a onça pintada pertencem à mesma família e ao gênero Panthera. Então, os dois são da mesma família. O que muda eles é a espécie, é uma coisa mais específica, tá? Ambos têm as pelagens amarelas com manchas negras, ó. Mas as manchas do leopardo são bem redondinhas, ó, o leopardo. São bem redondinhas. E nelas não há pintas, ó. Olha a da onça. A da onça tem umas pintinhas dentro das pintas, ó. Tá? Então, tem a diferença da onça e do leopardo. Bom, agora aqui na página 39, a gente vai falar sobre os substantivos coletivos. O substantivo coletivo é quando a gente quer falar de um grupo de indivíduos, tá? Mas a gente mantém sempre no singular, tá? Então, um cachorro a gente chama de cachorro, tá? Quando a gente não quer usar cachorros, a gente usa o substantivo coletivo do um bando de cachorro, que é matilha, tá? Então, o substantivo coletivo, ele sempre vai estar no singular, ok? Então, aqui, a primeira pergunta diz: as palavras nas legendas estão no singular ou no plural? Aí, vocês vão marcar a resposta certa que a tia acabou de falar, tá bem? Depois, a B diz assim: copie a palavra que indica um conjunto de seres. Então, qual que indica um conjunto de seres? Mais de um indivíduo daquele grupo. É cachorro ou é matilha? Tá bem? Aí vocês vão anotar. Aí aqui embaixo diz assim, ó: as palavras que, mesmo no singular, dão nome a uma coleção ou uma reunião de objetos ou seres, são chamados de substantivos coletivos. Então, é isso aqui que a gente tá vendo, tá? Uma reunião, um grupo de cachorros é uma matilha, ok? E aí, aqui tem um exercício para vocês fazerem sobre isso, que é para procurar no dicionário o significado de cada conjunto a seguir. Então, cacho é coletivo de quê? Tá? Então, se a gente procurar lá no dicionário um cacho, a gente vai ter o significado de quê? O coletivo de quê um cacho? Tá? Ó, lembrem que a gente tem cachos de uva, cachos de banana, ok? Biblioteca. Biblioteca é o coletivo de quê? O que a gente encontra numa biblioteca? Muitos o quê? Cardume. Cardume é o coletivo de quê? Se a gente vê muitos no mar, a gente tem um cardume, tá? Buquê. Buquê é coletivo de quê? Quando a gente ganha um buquê, a gente ganha um buquê de quê? Tá? Isso tudo vocês vão encontrar lá no dicionário, certo? Enxame. Quando a gente tem um enxame, que são vários indivíduos disso, a gente tem um coletivo de quê? Tá? Depois, lá na página 40, ainda tem alguns, tá? Peraí, a tia vai esconder aqui as respostas, senão não tem graça, tá?
Ó, aqui. Boiada. Boiada é coletivo de quê? Quando eu tenho uma boiada, eu tenho muitos o quê? Tá? Constelação. Constelação, ó. Essa palavra a gente já viu. Constelação é o coletivo de quê? Arquipélago. Quando a gente tem um arquipélago, o que a gente enxerga no horizonte? Ó. E molho. Quando a gente tem molho, tá? Que a gente usa um chaveiro também nesse molho. A gente tem o quê? Tá? E álbum. Quando a gente tem um álbum, o que a gente tem dentro desse álbum? Tá? Que são vários. O que é? Ok? Bom, aqui, ó, a tia vai explicar pra vocês sobre o S e o SS, tá? Só pra vocês fazerem essa atividade aqui da 40. Tá certo? Então, diz assim, ó. Apesar de ser um felino, a onça não mia. Mas seu grito é atordoante. Chamado de esturro, é como um ronco assustador, que pode ser ouvido bem longe. Também, ao contrário dos gatos, a onça de água é a excelente nadadora. Outra curiosidade é que a onça urina com frequência para demarcar seu território. Então, aqui tá falando sobre o S e o SS. Então, quando a gente tem o S na frente das palavras, a gente tem o som de sa, sé, si, só e su, tá? Quando eu tenho o SS entre duas vogais, eu continuo tendo esse som de sa, sé, si, só e su, tá? Mas quando eu tenho um S só entre duas vogais, aí esse S vai ter um som de Z. Então, eu tenho za, zé, zi, zó e zu. Mas eu só vou ter esse som de Z quando o S estiver sozinho entre duas vogais. Quando eu tiver o S perto, antes dele tem uma consoante, ele vai ficar com som de sa, sé, si, só, su, tá? Então, eu só tenho o som de Z quando o S tá sozinho entre duas vogais, tá bem? E aí, aqui na A diz assim, ó, copie as palavras destacadas no texto. Então, todas as palavras que estão em negrito, mais escuras, vocês vão copiar aqui, tá? Depois, vai dizer assim na B, leia em voz alta as palavras que você copiou. Então, as palavras que estão em negrito, vocês vão ler elas em voz alta. A letra S representa o mesmo som nas três palavras? Então, em ser, assustador e curiosidade, o S tá fazendo o mesmo som? Aí vocês vão botar sim, e não, sim ou não e por que desse sim ou não, tá bem? E depois, na 2, procure no diagrama 4 palavras com SS. Então, vocês vão procurar aqui num quadrado, não vou mostrar porque tá com a resposta, palavras que tem SS entre duas vogais, tá? E aí vão circular, vão pintar, do jeito que vocês quiserem, tá bem? Então, hoje a gente vai fazer a página 39 e 40 de atividades, né? A 38 era só aquele textinho que a gente leu sobre a onça e o leopardo, tá? E as páginas 35, 36 e 37 são opcionais. Quem tiver um tempinho para fazer, faça, tá? Quando vocês terminarem a página 39 e 40, vocês peçam pro pai e pra mãe mandar pra tia lá pro e-mail do Atividades IAD, tá? Qualquer dúvida, vocês também podem mandar pro Atividades, tá certo? Beijinhos, até a próxima!